seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional, Dicas de Direito Constitucional, a nossa aula número 3. Nessa aula, seguindo a aula número 2, o nosso tema, o nosso foco é o artigo 95 da CF. Em seguida, trataremos do artigo 125 e também do 126. Muito bem, o artigo 95 da CF trata das garantias que são dadas inicialmente aos chamados juízes. Essa garantia que não deixa de ser observada também pelos desembargadores que compõem os tribunais de segunda instância, o TJ, o TRF, o TRT, o TRE e o TJM, também, né, da Justiça Militar. E também ela é estendida, claro, ela é observada pelos ministros que compõem os tribunais superiores, o TST, o TSE, o STM e ainda, é claro, o Supremo Tribunal Federal. Bom, essas garantias são 3. Nós temos a garantia da inamovibilidade, nós temos a garantia da irredutibilidade de subsídios, eu abrevio aqui para ficar mais fácil para nós estudarmos. Então, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e também a garantia da vitaliciedade. A inamovibilidade é uma garantia dada aos juízes no sentido de, uma vez, né, aprovado no concurso de provas e títulos, esse juiz, ele será, entre aspas, para sempre juiz. Então, ele vai exercer as funções de juiz na determinada comarca onde ele for lotado, né, de acordo com o Código de Organização Judiciária, de acordo com o regimento interno, de acordo com a Constituição do Estado ou mesmo a Constituição Federal, ele tem essa lotação em comarcas, essa lotação em sessão judiciária, vai depender, né, da classificação dele, da característica dele, como é que ele vai trabalhar e qual a área do direito em que ele vai atuar, se é na Justiça do Trabalho, se é na área eleitoral, se é na comum do Estado, federal, enfim. Então, essa garantia diz respeito à situação do juiz de que ele não exercerá a função de defensor público, não exercerá a função de promotor, de procurador, porque justamente ele escolheu a carreira, né, ele passou no concurso, ele foi aprovado para ser juiz, para ser um magistrado. Então, ele não será movido daquela situação, ele não será retirado do exercício da função da magistratura. Uma outra característica, uma outra garantia, também chamada de prerrogativa, é a irredutibilidade do subsídio. Veja, o pagamento que o Estado faz ao magistrado ganha o nome de subsídio. E como nós sabemos, o subsídio caracteriza-se por ser parcela única. Então, não é possível, né, o juiz receber outros valores, o magistrado receber outros valores, senão, né, aquele determinado em subsídio. Então, ele não pode receber gratificações adicionais, parcelas remuneratórias alheias àquele valor fixo determinado por lei, salvo, né, o que a Constituição não proíbe, e assim é então entendido pela doutrina, o que é considerado indenização. Então, se for indenização, ele tem o direito de receber. Se não, ele vai ser pago somente com o subsídio, inclusive com o 13º, as férias remuneradas adicionadas de no mínimo 1/3, tudo bonitinho, como determina a Constituição Federal. A outra garantia é a vitaliciedade, aí eu vou fazer um link com os servidores para vocês não se esquecerem. A vitaliciedade para os magistrados ela é adquirida após o efetivo exercício de 2 anos como magistrado. Então, o prazo é bem menor, né? É um prazo que, em relação aos servidores regidos pela 8.112 e também pela legislação do Estado de Mato Grosso do Sul, dos servidores, né, aqui que vão prestar o concurso do TJMS, este prazo é de 3 anos. Lembra, a 8.112 estabelece o prazo de 24 meses para os servidores federais adquirirem a estabilidade. Este prazo, ele não tem mais a eficácia, ou seja, ele não pode ser observado para os concursos e para a aquisição da estabilidade, tá? Este prazo, ele foi superado pelo uso do artigo número 41 da Constituição Federal, que exige o prazo de 3 anos de efetivo exercício. Então, 24 meses você desconsidera. E para o TJMS, igual, né, a legislação que estabelece o Estatuto dos Servidores, ela fala também que o prazo é de 3 anos.
Então, para aquisição de estabilidade, servidor, 3 anos, federal, 8.112, Estado de Mato Grosso do Sul também. Para os juízes, essa estabilidade, que ganha um nome diferente, ela se chama vitaliciedade, ela é conquistada com um prazo de 2 anos de efetivo exercício. É claro que neste período, o juiz pode deixar de exercer a magistratura, né, realizando atos ilícitos e tal. A Constituição estabelece essa regra lá no artigo 95. Durante este prazo de aquisição da estabilidade, ele só perde o seu trabalho pela determinação do tribunal a que ele está atrelado. Então, se ele for um juiz do Estado, o tribunal daquele Estado, o TJ daquele Estado, é que pode retirar a atividade dele. Se ele for um juiz federal, o TRF. Se ele for um juiz eleitoral, e assim, né, o juiz em relação a cada tribunal. Quando ele adquire a vitaliciedade, então aí ele pode perder as suas atividades por trânsito em julgado de sentença, por processo administrativo, por decisão de maiorias assim tão determinadas também pela Constituição Federal. Então, dê uma lida bem com calma no artigo 95, que ele vai aparecer na sua prova. O parágrafo único do artigo 95 traz as proibições aos magistrados. Vamos destacar a proibição de ele ser membro de partido político, então ele não pode, como magistrado, ser membro de partido político. Ele não pode exercer outra atividade remunerada, salvo a atividade de professor. Então, o magistério é liberado para os juízes. Então, a magistratura pode exercer o magistério, fica mais fácil da gente decorar, né, essa parte. Outra atividade remunerada ele não pode ter. Ele também não pode receber subvenção, intervenção econômica, presentes, gratificações, né, de pessoas físicas ou jurídicas, nem mesmo estrangeiras, salvo quando a lei determinar essa possibilidade. Por exemplo, o juiz pode participar de atividades beneficentes, ele pode participar de uma ACC, ele pode ter um instituto, né, de pesquisa, desde que estes órgãos, desde que essas associações, melhor dizendo, elas não tenham fins lucrativos. Então, a lei possibilita que ele faça parte de uma OCIP, que ele faça parte de uma organização social. É claro, né, que ele também frequente as igrejas, que são associações privadas, sem problema nenhum. O que ele não pode é ter finalidade lucrativa. Combinado? Então, o parágrafo único do artigo 95 é bastante importante também, porque ele traz as vedações relacionadas aos magistrados. Seguindo o nosso estudo, a nossa observação aqui, a nossa parte mais importante é o artigo 125 da Constituição. Por quê? O artigo 125, ele fala dos tribunais de justiça e é o nosso foco, né? Então, o nosso foco, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que está agora com o concurso do dia 24 de maio de 2015, então a gente tem que saber, muito bem sabido, o artigo 125 da CF. O que é que ele diz? Ele traz a organização da justiça nos estados. Então, ele exige que os estados obedeçam inicialmente à Constituição Federal. Então, artigos 92, 93, 94, 95, esses artigos que eu disse no início dessa aula e nas outras aulas, que a gente já tratou deles, são artigos, é claro, de obediência, de observância dos TJs. Então, o nosso TJ, o TJMS, assim como os demais tribunais de justiça, eles devem inicialmente a obediência à Constituição Federal, mas eles também determinarão as suas regras, as suas normas básicas, gerais, nas constituições dos estados. Então, vejamos, nós temos a Constituição Federal, que estabelece as normas gerais para todo o Brasil. Aí, cada estado tem a sua Constituição estadual, né? Então, o Constituinte Estadual, a Assembleia Legislativa, determina as regras para o Poder Judiciário do Estado. Além disso, o Estado também tem o chamado Código de Organização e Distribuição Judiciárias, que é o famoso, né, CODJ. Por que é importante o CODJ? O que é que ele determina? Ora, o CODJ determina, como o nome dele mesmo diz, a organização daquele Estado. Como é que o Estado vai distribuir o seu poder judiciário? Ele vai delimitar a área do Estado nas chamadas comarcas.
Então ele tem as grandes circunscrições judiciárias compostas por uma ou mais comarcas, e essas comarcas, por sua vez, compostas por um ou mais municípios, e ainda os municípios que podem ser divididos em divisões judiciárias, em distritos judiciários, que na verdade são distritos administrativos para ficar mais fácil a atividade do Poder Judiciário. Então vejamos, o Código de Organização é muito importante para o nosso concurso do TJ. A gente tem que simplesmente saber decorar o código, né, os itenzinhos que o edital exigiu. Por quê? Porque ele é que organiza a distribuição, né, do Poder Judiciário daquele Estado. Então, toda a organização e toda a distribuição do poder está inserida no Código, com base na Constituição do Estado e ainda com base, é claro, na Constituição Federal. Então, os princípios da magistratura, as garantias, as proibições, né, tudo está determinado inicialmente na CF, depois Constituição do Estado e CODJ. Além do CODJ, cada tribunal no Brasil vai determinar o seu chamado regimento interno. O regimento interno, ele ainda estabelece, além de repetir um pouco, de trazer novamente essa distribuição no Estado, essa distribuição judiciária, ele ainda determina a chamada competência. Então, a competência, ela será dada a cada órgão que compõe o Tribunal de Justiça. Então, vamos lembrar alguns deles. Nós temos, dentro do Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno, que é o TJMS, composto de 32 desembargadores. Então, este pleno tem as suas determinadas competências. Do Tribunal Pleno nasce, né, dentro do Tribunal de Justiça, além do pleno, nasce o órgão especial, que é tratado pela Constituição Federal, no artigo 97. E ainda nós temos, no artigo 93 da CF, nós temos lá a previsão para os órgãos especiais, nós temos ainda o órgão especial, então, que varia entre 11 e 25 desembargadores, vai depender do tribunal, né? Porque todo tribunal pode ter esse órgão. E aí a gente tem as seções cíveis e criminais, e nós temos as câmaras, também na área civil e na área criminal. Além das seções e das câmaras, ainda o Conselho Superior da Magistratura e também, né, o Conselho, a Corregedoria Geral de Justiça. Então, tudo isso tem que estar na ponta da língua para você poder fazer o concurso do TJ. Bons estudos, qualquer dúvida me mande e-mail, idealconcursos@hotmail.com, né, que eu posso também tirar as suas dúvidas pelo e-mail da escola. Muito obrigada, até a nossa próxima aula.